Professor, bem-vindo aqui ao Jornal da Fórum. Oi, Miguel, tudo bem? Estamos aqui à disposição para conversar com você, com os nossos participantes aí do Fórum, da revista Fórum. Tá? Estou aqui às ordens, no que for possível. Isso aí. Sim. Professor, eu sei que o senhor pensa a economia como uma coisa maior, né? Já assisti muitas entrevistas suas, pensa a importância da economia como um campo do conhecimento humano, né? Não apenas algumas fórmulas matemáticas. Aí tem umas imagens que eu ainda não comentei aqui no Jornal da Fórum, vou aproveitar a sua presença para a gente olhar aqui e mostrar para os internautas. O senhor sabe que o novo telescópio James Webb publicou algumas fotos novas do universo, aí chamaram muita atenção, toda a comunidade científica está muito emocionada com essas fotos, são fotos... Algumas dessas fotos já existiam, já eram conhecidas, só que a nitidez, algumas são realmente muito novas, essa aí, se não me engano, é nova. Isso aí, se não me engano, que eu li, são 5 galáxias, né? A gente vê 4, mas tem uma atrás, 5 galáxias que elas dançam, giram uma em torno da outra. Então, essas fotos realmente são muito bonitas. Tem essa aí também, né, que é uma nebulosa, o pessoal chama de maternidade de estrelas, né? As estrelas nascem aí. Então, tudo isso tem várias galáxias dentro disso, é uma coisa assim realmente muito grande. Tá bom, Guilherme. Então, só para a gente começar, lembrando essa conquista aí da ciência, para a gente falar um pouco dessa relação da ciência no sentido grande da palavra, amplo, humanista, com a economia, né? Aí depois a gente vai falando um pouco de política, até a gente entrar um pouco aí nas eleições. Vamos começar por aí. Né? O que o senhor acha que o universo, que a astronomia, né, tem para ensinar para a economia brasileira e mundial? Pois é, a ciência, no seu processo de evolução e de questionamento, né, de umas teorias por outras, né? Digamos, a física newtoniana, por exemplo, e a astrologia, a astrociência, digamos, newtoniana, elas foram sendo superadas progressivamente pela capacidade de você criar instrumentos de observação mais potentes, né? E aí surge uma teoria, né, do movimento do universo, do nascimento a partir de um coágulo do espaço-tempo que explode e vai se desenvolvendo, né? Então, você tem a discussão do movimento do universo, né? E isso afetou muito a concepção de ciência, e isso se agravou depois com o aparecimento da física quântica, né, da teoria da relatividade, né, das noções de espaço-tempo, que as noções de espaço-tempo estavam todas assentadas sobre a física newtoniana, né, e que levou, por exemplo, à filosofia kantiana das categorias transcendentais de espaço-tempo, né, que davam capacidade de entendimento dos agentes sociais, né, das pessoas, né, ou dos cientistas. E isso foi transformado depois numa relação espaço-tempo muito mais avançada e mais explicativa, né, do Einstein, na teoria da relatividade geral, sobretudo, e na física quântica, né? Aliás, acabaram de descobrir umas outras partículas, né, na física quântica. Então, a economia, que é uma ciência que lida com estruturas sociais e o movimento dessas estruturas, né, ela acabou se refugiando numa visão assim um tanto quanto estreita, que você disse muito bem, os economistas estabelecem relações, por exemplo, entre
o desemprego e a inflação, né? Que chama-se uma curva de Phillips, que diz o seguinte, né? Quando a taxa de inflação, a inflação reflete a taxa de desemprego natural. Então, ouvi um economista escrevendo, veja só, que o desemprego no Brasil está em 9%, e essa é a taxa de desemprego natural, porque a inflação subiu a 10,5%, 10%, né? Você vê que o tipo de raciocínio é binário, né? Que eu chamo de raciocínio binário, porque você tem uma inflação que decorre de um choque de oferta, que você tem o choque dos combustíveis e dos alimentos. Eu vi que nos Estados Unidos hoje a inflação subiu a 9,1%, não é? Que é altíssima. A inflação mais alta nos Estados Unidos, conhecida nesse século, foi de 13% em 1978, quando você estava depois do primeiro choque do petróleo. E os processos são muito semelhantes, porém, a economia encolheu a sua visão, encolheu os seus instrumentos, ao contrário do que está acontecendo com a física, com a astrofísica, com a teoria dos quanta, né? A física dos quanta, etc., isso que está ampliando o seu espaço, na medida que amplia o espaço, Miguel, você vai suscitando novas questões, então você vai colocando em dúvida aquilo que foi conquistado. Isso é o progresso da ciência. Se você não tem dúvida, você certamente vai ficar congelado num estado que não consegue entender os passos seguintes. É o que está acontecendo com a economia. Por quê? A gente tem que tentar explicar por quê, né? Eu estava lendo hoje um texto de um economista americano, que é interessante, é um cara questionador, chamado Michael Hudson, que ele fala da pobreza da teoria econômica. Eu não concordo totalmente com ele, mas ele levanta questões importantes. O que acontece, na verdade, é o seguinte: como a economia é uma área, eu não gosto de chamar de ciência, porque senão as pessoas começam a comparar com as demais e nós estamos muito atrasados. Então, do ponto de vista metodológico e tudo, da capacidade de conhecimento. Então, o que eu vejo aí é o seguinte: fundamentalmente, é que como a economia ela é muito importante na vida das pessoas, e não só é importante na vida das pessoas, como ela é importante para consolidar as relações de poder, né? Porque também, muitas vezes, o que aconteceu desde o iluminismo, fazendo um parênteses, o que o Adam Smith tentou fazer é expurgar a economia das relações de poder. Então, é o seguinte: o homem é racional, ele estabelece relações naturais com os outros, naturais no sentido de que a inclinação natural do homem em relação ao outro, né? Tudo isso tem a ver com a visão do Locke, do Hume, etc., dos liberais, em relação na questão da sociedade que nasce do iluminismo, da sociedade burguesa, da sociedade capitalista. Então, isso tudo é uma forma de você, na verdade, justificar a existência dessa sociedade, né? Não é à toa que o Marx escreveu, o Marx não rejeitou a visão dos economistas clássicos, ele, na verdade, fez a crítica, ele disse: olha, tudo bem, vocês estão explicando um sistema que realmente tem essas relações, só que as relações não têm essas propriedades que vocês estão descrevendo, né? Então, o que aconteceu com a economia ao longo do século XIX, na verdade, Adam Smith escreve no final do século XVIII, né? Mas na caminhada para o século XIX, ela vai ficando cada vez mais despojada da sua capacidade crítica, de compreensão, né? E vai se tornando uma justificação. Então, quando você parte para os economistas marginalistas, por exemplo, em que aí é o valor-utilidade, etc., fica cada vez mais clara essa dimensão de justificativa. E piorou. Na verdade, você teve um intervalo com a crise de 29
e a incapacidade daquela teoria econômica que era dominante explicar as coisas, surge uma figura extraordinária que, na verdade, consegue reconstituir todas aquelas relações que, a despeito dele ser crítico em relação ao Marx e crítico assim um pouco distante, né? Ele reconstituiu as relações que eram essenciais no capitalismo, né? Ele não ele rejeitou a mistificação que era criada a partir desse individualismo metodológico, a relação entre os cidadãos, os indivíduos, não cidadãos, os indivíduos e os bens, né? Ele falou, não, você precisa tratar das relações, tanto que ele escreveu, nos trabalhos preparativos do livro principal dele, ele definiu aquilo que ele ia tratar como economia monetária da produção. Aí ele reintroduziu todas as relações estruturais que formam esse sistema, para explicar que não é possível escapar dessa formatação teórica para explicar os movimentos. Inclusive, ele introduziu, na sua teoria econômica, que é pouco perceptível, introduziu a psicanálise, introduziu o Freud, ele introduziu a ideia do amor do dinheiro para explicar a preferência pela liquidez, né? Quer dizer, isso explica, e ele tinha uma amplitude, assim como o Marx tinha também, uma amplitude, não é que era interdisciplinar, né? Eu fico incomodado com interdisciplinar, não é. Ele pegou o fenômeno social, político e econômico do capitalismo, viram de uma forma integrada. Eles não separaram essas dimensões. Não é que um é sociólogo, o outro é economista, o outro é psicólogo, não. Eles juntaram, né? Que essa é a grandeza do Keynes e do Marx e em menor medida do Schumpeter, né? Porque eles tentaram explicar, compreender. Hoje em dia o problema não é compreender. O problema é você, na verdade, justificar. Hoje, por exemplo, eu estava ouvindo, antes de me achegar aqui à nossa conversa, eu estava ouvindo a Ana Flor falando sobre o problema do risco fiscal. Esse é um exemplo, por exemplo, de incapacidade total de compreender como é que as coisas acontecem, né? Então, eu vejo que os economistas ortodoxos ou convencionais, eles ficam insistindo na questão fiscal como se ela fosse assim a causa de todos os males, ou eles estão raciocinando como se fosse uma dona de casa. Não tenho nada contra as donas de casa, muito contrário, tenho o maior respeito por elas. Mas eles ficam raciocinando, se você gastar muito, você vai quebrar, você vai ficar mal. Coisa que nunca aconteceu com nenhum Estado nacional, a não ser aqueles que têm endividamento externo. Aí você tem uma outra moeda. Então, aí você tem que introduzir, e que eles não fazem. A Ana Flor, coitada, ela não tem condições de se dar conta disso, mas os economistas deveriam, né? Hoje eu estou vendo essa questão da moeda internacional. Está sendo colocada em questão pelo avanço da China, da relação da Rússia com a China, da Índia também, que está lá se resguardando, né? Você tem uma fratura aí. Então, quando a gente fala que a taxa de juros aqui vai subir muito, veja o que está acontecendo nos Estados Unidos. O que eles vão fazer para combater a inflação de 9,1%? Vão tentar combater com a taxa de juros. O que vai acontecer? Você vai ter daqui a 2, 3 meses uma recessão nos Estados Unidos, fortíssima, na minha opinião, e que vai rebater aqui no Brasil. Certo? Vai rebater no Brasil. Então, nós vamos passar esse período, desse momento para o período eleitoral, com a economia caminhando para uma recessão. Claramente, porque se eles vão subir, eu imagino que o Federal Reserve vai dar mais um choque de juros, talvez 0,75, para chegar a uma taxa policy rate americana 3,5, a economia americana vai despencar, aliás, já está despencando. Você pega os yields dos papéis, dos treasuries, dos papéis do Tesouro, dos títulos públicos, já estão elevadíssimos, e cada vez mais elevados também os
os treasuries, o preço dos títulos mais longos, né? Não tão elevados, mas o curto está invertendo a curva, inclusive, o que é um sinal muito ruim, né? As taxas mais curtas ficam maiores que as taxas mais longas, né? Isso é muito perigoso. Isso dá um sinal péssimo. Então, Miguel, o que eu estou dizendo é que a economia, hoje em dia, e o debate econômico, ele é muito difícil, porque não é uma coisa que você chega. Então, eu vou explicar para o povo de maneira fácil, porque não é fácil. Não adianta, não é fácil. Você Professor, deixa eu só pontuar aqui, para a gente continuar nossa conversa. Hoje foi aprovado no Congresso o tal pacote, o tal PEC Kamikaze. Sim. E aí o governo ganhou, porque a oposição queria que fosse aprovado um destaque que tirasse o estado de emergência. Câmara mantém estado de emergência da PEC eleitoral que permite o governo gastar 41,2 bilhões neste ano. Enfim, foi uma vitória, é considerada uma vitória do governo. A oposição no Senado aprovou também, se sentiu acuada, por causa que uma das medidas mais importantes dessa PEC é elevar o auxílio emergencial de R$ 400 para R$ 600. O senhor acha que essa PEC vai fazer alguma diferença importante na economia brasileira esse ano e vai beneficiar o Bolsonaro? Então, Miguel, essas são as peripécias da democracia, né? Você vai ter uma eleição, na verdade, ele se encontra numa posição desvantajosa, então ele se valeu do poder que ele tem no executivo e da influência que tem no legislativo para fazer uma violação bastante virulenta do chamado teto de gastos, coisa que, aliás, né, já caiu em desuso faz tempo. As violações do teto de gastos foram sucessivas e frequentes e cada vez mais radicais. Então, o que a gente tem que olhar é o seguinte: por que muitos deputados e senadores da oposição votaram a favor? Porque, antes de mais nada, você tem que socorrer essa desgraça que está vivendo uma parte importante da população brasileira. E toda vez na democracia você enfrenta esses paradoxos, né? O que é mais importante, a vida das pessoas, ou é você fazer uma campanha eleitoral capaz de apontar as desgraças causadas por esse governo antes de que as pessoas se mobilizem a favor dele? Isso é uma das condições. Eu acabei de escrever um artigo sobre a tentativa de golpe contra o Juscelino em 55 para fazer uma louvação ao general Henrique Dumfries de Teixeira Lott, que era um militar impecável, muito diferente das manifestações que nós temos visto aí, impecável. Ele era uma figura notável, pouco celebrada no Brasil, né? Militar notável. Então, aqui, você sempre teve esses arroubos hipócritas dos setores conservadores, né? Agora fica todo mundo gritando que é uma violação do teto de gastos, mas quem que inventou o teto de gastos? Foi o PT? Foi alguém do grupo de partidos de oposição? Não, foi o senhor Michel Temer, que eu conheço bem, porque foi meu contemporâneo na Faculdade de Direito, e meu colega também, companheiro nas lutas, logo no início da ditadura. Então, a gente precisa saber que a democracia tem essas coisas. Eu espero que a única coisa que eu espero é que a capacidade de fazer campanha, de explicar as coisas, de mover a população do Lula seja capaz de evitar que nós tenhamos a desgraça de conviver com um sujeito inepto, incompetente, né? Incrivelmente desatinado, né? Só ver o comportamento dele nesse episódio da morte. Mas voltando à questão da morte do rapaz lá de Foz do Iguaçu, mas voltando à questão, isso é um problema que se apresenta para nós vamos ter que lutar com isso. Isso faz parte do jogo, né? Eu, que sou um torcedor fanático de futebol, sei que não adianta reclamar
de que a bola bateu no morrinho. A gente tem que evitar que ela entre no gol, né? Professor, aproveitando então que o senhor começou a falar nas eleições, temos eleições agora em outubro, eleições presidenciais, né? E há uma grande expectativa sobre a possibilidade do ex-presidente Lula ganhar, vencer em primeiro turno. Eu queria fazer essa pergunta. O senhor acha que que seria importante para o Lula ganhar no primeiro turno, do ponto de vista político? E o senhor acha que os desafios econômicos de um governo eventual, governo Lula, seriam muito grandes? Muitas pessoas comparam dizem que a situação está pior do que 2002. Eu queria saber a opinião do senhor. O cenário econômico que o Lula, né, caso o Lula vença a eleição, vai enfrentar, na sua opinião, vai ser muito difícil? Vai ser, na verdade, vai ser muito difícil. Eu acho que a situação é mais grave do que 2002, mas o Lula soube, apesar da oposição e das críticas da grande imprensa, das suposições sobre a política econômica do Lula, tanto que ele teve que fazer a carta aos brasileiros, mas o Lula já demonstrou uma capacidade de assimilar, de negociar, de avançar, que é uma coisa notável, né? Eu conheço o Lula desde os anos 70, quando ele era líder sindical, né? Ainda eu estava no MDB, na assessoria do Dr. Ulisses, conversava muito com ele, ia lá no sindicato fazer palestra junto com o Almir Pazianotto, e ele tem uma capacidade enorme de negociação e de compreensão, mas ele tem uma coisa, ele tem muito claro quais são as questões principais. E nesse momento, a questão principal é tirar as pessoas da precariedade em que estão metidas, as dificuldades. A população mais carente tem que ser atendida imediatamente. Isso não é muito difícil de fazer. Isso pode ser acompanhado também de uma política de investimentos muito bem concebida, arquitetada, né? Eu vejo que ele está cercado de assessores muito competentes, né? Inclusive meu grande amigo e coautor, o Gabriel Galípolo, que é um menino muito talentoso em matéria de formulação de estratégias financeiras, né? Tem muita experiência, ele foi presidente de banco, é uma pessoa... Isso tudo, eu tenho a impressão que você vai montar um pacote para fazer uma ação mais ou menos imediata para resolver as questões centrais, inclusive aquelas que têm a ver com o empresariado, o mercado financeiro, etc. Mas não vai ser fácil. Por quê? Porque você tem uma crosta de convencimentos, de convicções espalhados aí durante anos pelos economistas convencionais, pela mídia, pelos jornalões, etc., que são totalmente inadequados, não só para o Brasil, mas para qualquer país que queira sair dessa miséria, miséria mais geral, não só, que nós estamos. Por quê? Porque o Brasil sofreu uma regressão muito forte, desde do plano real. O plano real acabou com a inflação e acabou com a indústria brasileira também. Não é que acabou porque simplesmente perdemos setores importantes da indústria, como o eletroeletrônico, por exemplo, para citar um, nós chegamos a produzir computadores pela Cobra, pela Itautec, não fazemos mais, mas porque nós não incorporamos os setores que surgiram, a indústria 4.0, as formas tecnológicas mais contemporâneas, nós precisamos recuperar isso. O Brasil tem potencial para fazer isso. Precisa também, e eu digo isso para os meus amigos todos, ter uma coisa fundamental, que é preciso o Brasil se mover para se incorporar a um arranjo monetário financeiro internacional diferente desse que está sendo comandado pelos Estados Unidos. Porque as pessoas não se lembram que, desde o final dos anos 70, você teve uma sucessão de crises financeiras na periferia que foram todas determinadas, o Brasil sofreu uma grave, né, todas determinadas pela hegemonia do dólar. Porque, como nós não temos uma moeda
conversível, né, como o euro, como a libra, nós temos uma moeda não conversível, né, o que manda na taxa de juros e na taxa de câmbio é o movimento de capitais. Não é o pessoal fica dizendo, não, está ruim, sobe a taxa de juros porque tem risco fiscal. Isso é uma bobagem, isso é uma estupidez, uma ignorância. Não sei se é só ignorância ou se é má fé também, né? Porque isso, para os mercados financeiros, interessa que você tenha volatilidade de câmbio e juros, porque eles ficam fazendo arbitragem. Agora, para o país, é uma desgraça. Pois é, mas isso é uma coisa complexa, difícil você explicar para a pessoa que não tem essa formação. Mas eu vejo nos economistas brasileiros uma completa ocultação daquilo que é determinante. Então, não vai dar certo se a gente não. E o Lula tem habilidade para negociar, por exemplo, sem hostilizar os Estados Unidos, mas ele tem habilidade para negociar com o Banco dos BRICS, por exemplo, que hoje em dia, com essa transformação que está ocorrendo por causa da guerra na Europa, por causa do surgimento da China, hoje em dia é fundamental a gente reiterar o apoio e receber os benefícios de uma outra zona monetária. Isso é muito importante. E o Lula tem habilidade, ele sabe lidar com isso, né? Como ele soube na presidência de juntar os países, conversar, inclusive aqui na América Latina, porque a Argentina, por exemplo, a Argentina, se permite uma expressão, eu peço desculpas, está ferrada, porque ela está há anos, décadas, que ela está sendo desgraçada pelo fato de que ela não tem moeda. A moeda dela é o dólar, ela tem uma moeda fictícia, que é o peso, mas a verdade, a moeda da Argentina é o dólar. Esse é um fator importantíssimo para determinar a trajetória da economia argentina. Mas você vai explicar isso para o Paulo Guedes? Ele não é capaz nem de compreender esse negócio, quanto mais de agir nessa direção. Agora, o Lula não, ele é muito bem informado, muito bem assessorado. É claro que não é uma coisa simples, mas você consegue, com o apoio de alguns países, aqueles que estão nos BRICS, desenvolver isso, e o Brasil é importante, devia incorporar a Argentina também nos BRICS. O Brasil é importante para solver essa situação, não é uma coisa fácil, né? Nem vai ser rapidamente, mas precisa ser buscado. Professor, uma última pergunta. Tem alguns setores setores à esquerda que acham que o Lula seria muito liberal. O senhor acha que o Lula ele praticaria uma política econômica ou uma economia política liberal? O que o senhor entende por liberalismo econômico hoje? Qual o papel do liberalismo econômico? E qual, na sua opinião, seria não apenas uma política correta, mas quais são a terminologia, como a gente deveria chamar uma política econômica necessária para o Brasil? Bom, para quem viveu anos observando, por exemplo, o Juscelino sendo acusado de liberal, né, ou de amigo do capital estrangeiro, você tem que ter amplitude suficiente para entender a dinâmica dessa economia contemporânea e quais são os problemas centrais. O problema central dela, qual é? É você combinar o desenvolvimento tecnológico, econômico, com a questão ambiental, por um lado, e com a inclusão de outro. Se nós olharmos os trabalhos que são feitos fora do Brasil sobre, por exemplo, desigualdade, tem um trabalho da Universidade de Cornell chamado o Índice de Desigualdade Econômica, que mostra que, a partir dos anos 80, se aumentou isso tudo no mundo inteiro, né? E que isso provoca desequilíbrios sérios, porque a capacidade de poder de compra dos salários declina muito, você aumentou demais o endividamento das famílias, por outro lado, as empresas se entregaram muito mais à acumulação de riqueza financeira do que
produção de mercadorias, de bens e serviços, não é circunstancial, isso é uma coisa estrutural. Então, as questões centrais do Brasil, por exemplo, tem um ativo de grande valia, muito importante, que é a biodiversidade e o papel que a Amazônia tem no equilíbrio ecológico. E o que nós estamos fazendo hoje, esse é um ativo que o Brasil tem e que certamente o Lula vai usar do ponto de vista internacional, que pode nos oferecer um poder de negociação, de barganha muito forte. Certamente isso é muito importante, porque eu vejo muitas vezes os bolsonaristas desvalorizarem isso, que eles não têm noção de nada, né? Eles são os trogloditas. Mas isso é um ativo importantíssimo, né? Se você chegar para o Biden conversar com ele, com o Macron, com outro, isso é um ativo importantíssimo. Isso dá um poder de barganha, de negociação muito grande para o Brasil. E, além disso, tem um problema da extrema desigualdade aqui, que já é um tema universal, todo mundo está sabendo, quem tem um mínimo de seriedade e estuda, que a desigualdade se incrementou muito nos últimos anos, a partir da década de 80. Então, isso é uma questão que está colocada e que vai exigir ação dos governos, das sociedades, né, das organizações sociais. Então, e eu acho também que na montagem do governo você tem que incluir, né, conselhos que sejam capazes de representar mais o desejo da população, das várias segmentos da população, né? Isso, inclusive, pode mobilizar também uma parte do mercado financeiro. Não é uma coisa tão difícil, se for bem concebido, né? E é possível aqui no Brasil se conceber corretamente. Tem até umas ideias que circulam por aí, muito interessantes, né? Então, não vai ser uma coisa tranquila, porque você tem aqui uma massa de gente que não tem compreensão, que se opõe a qualquer coisa, são muito... Mas isso é como diz o Mark Twain, né? Eu já falei aqui e vou repetir. Ele disse que a história... O Brasil sempre teve essas dificuldades. Eu estava relendo o livro do William Wagner, né? Que é um livro excelente sobre o General Lott, e ele vai contando as histórias da morte do Getúlio para frente, e parece que você está você está vendo uma coisa que está acontecendo agora. Então, isso se reproduz. Isso é natural da luta social, não tem como escapar, e nós podemos imaginar também que, apesar do governo, como foi o governo do Juscelino, ultra bem sucedido, né? Ele foi bem sucedido e mal sucedido. Mal sucedido porque quem o seguiu, quem foi eleito depois do Juscelino, foi o Jânio Quadros, que é um cara que não tinha a menor noção, foi colega de turma do meu pai na faculdade, ele não tinha a menor noção sobre o Brasil, tanto que renunciou um pouco depois. A gente não pode se iludir, né? Nem tomar decisões extremas, porque o povo brasileiro é isso, o povo brasileiro... Não, isso é das condições sociais em todas as sociedades, no Brasil talvez um pouco mais agravado, mas nós temos que saber que é preciso sempre estar na disputa, né? Sempre estar na disputa, na luta, na briga por conseguir que a gente consiga um caminho mais aceitável para o conjunto da sociedade, né? É isso que a gente tem que fazer. E há formas de fazer isso, não é uma coisa impossível, não. Maravilha, professor. Chegamos ao final aqui da nossa conversa. Sempre parece que termina antes da hora, né? Mas fica para a próxima para a gente esticar e conversar mais sobre esses temas fundamentais para o futuro do Brasil. Então, deixo com o senhor aí umas considerações finais, se o senhor quiser fazer. Pois as considerações finais, eu diria que são considerações, na verdade, digamos, provisórias, né? Não finais. São provisórias, como tudo que nos aflige. Então, nós temos que ter claro que o Brasil é um país que tem potencial,
que pode se recuperar, apesar do que aconteceu nos últimos anos, e foi muito ruim, porque a taxa de crescimento média do país, nos últimos 10 anos, é muito baixa. Depois, sobretudo, que houve o impeachment da Dilma, é muito baixa, continua baixa e vai ser mais baixa ainda, mas você dispõe dos instrumentos necessários para, se for capaz de montá-los, necessários para colocar o país numa senda de crescimento mais inclusiva, mais proveitosa, mais respeitadora da vida das pessoas. O que interessa é a vida das pessoas. É a vida das pessoas que interessa. Todos essas ginásticas e manobras dos economistas com teorias que são supostamente científicas não interessam. Você vai perguntar para o sujeito que está desempregado há não sei quanto tempo se ele concorda que a taxa de desemprego natural é 9%, né? Ele não vai achar engraçado esse troço. Muito bem, professor. Muito obrigado pela entrevista. Um grande abraço. Um abraço. Até a próxima. Até a próxima. Guilherme, pode encerrar a live. Obrigado, pessoal. Até amanhã.